A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Com grande gratidão e alegria em Cristo Jesus, estar aqui essa noite para compartilhar do Senhor algo maravilhoso. O Senhor trouxe ao meu coração a falar sobre o anticristo. Sabemos que o anticristo, ele surgiu desde os tempos antigos e muito mais ainda agora nesse tempo, nesse nosso tempo cotidiano, no dia a dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você que está aí comigo nessa noite, aí na sua casa, no seu conforto, deixa aí o seu amém, o seu glória a Deus, sua paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa o seu nome, que no final dessa mensagem quero orar por você, amém? Orar pelo povo de Deus nessa noite, para que Deus possa nos abençoar maravilhosamente. Você que está aí, comente para que eu possa ver os nomes aqui de quem vai estar participando desse maná maravilhoso que vem do alto céu. O maná que vem do coração de Deus, nosso Pai Celestial, para o meu e para o teu coração nessa noite. E você que está aqui comigo, não pense que isso você está perdendo tempo, não. Não pense que você está perdendo tempo. Pelo contrário, você está ganhando com o reino dos céus, né? Eu não tenho nada a oferecer, né? Eu não tenho nada a dar, mas o que eu tenho, eu as dou. Cristo Jesus, o meu Salvador, ele veio para todos, para que todos sejam salvos por meio dele. Que Deus abençoe a sua vida. Meu amado irmão, o que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é acerca do anticristo. O que os irmãos entendem sobre o anticristo? O que é o anticristo? E o que o anticristo pode dominar no seu tempo? Primeiramente, nós temos que entender que a Bíblia nos relata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 32, se não me sai da memória, já tenho mencionado outras vezes aqui, que quando Moisés foi para o Monte Sinai buscar, né, a tábua da aliança, a qual Deus enviaria ali, escreveria com os seus dedos os 10 mandamentos, né, para trazer para com o povo, né. Então aquele povo acharam que Moisés tinha demorado lá no monte, que ele não voltaria mais. Se nós observarmos, houve um povo ali que estava já com o seu coração cheio de perversidade, de malignidade, aonde o Moisés, irmão de Arão, deixou ali Arão na responsabilidade daquele povo, de orientar aquele povo, né, e de dar ordens àquele povo. Mas nós vimos que aquele povo, ele aproveitou de uma certa situação e de uma fraqueza, cuja Arão ali já tinha perdido seus 2 filhos também, por conta da perversidade que eles acometiam no santuário do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Observamos que Arão estava em um momento de fraqueza, onde aquele povo se reuniram e invocou Arão, e aonde eles deduziram ali juntar todo o ouro e ali fizesse um bezerro de ouro para que, como se fosse um Deus, para que eles pudessem adorar e servir aquele Deus. Então, desde aí, entrou a desobediência, entrou o engano, entrou o sentimento malicioso, entrou também a apostasia, e entrou também a idolatria. Então, desde aí, nós vimos uma rebelião de um povo que se rebeliou contra o Senhor,
contra Deus, o Criador. Que naquele momento, o próprio Deus, quando eles passaram a adorar aquele bezerro de ouro, o próprio Senhor contemplou aquela situação, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Então o Senhor foi falar com Moisés sobre o que o povo estava fazendo. Tinha pervertido, estava na idolatria, na prostituição, estava em todo tipo de pecado ali. Ou seja, surgiu ali de qualquer forma um anticristo ali. Por que surgiu o anticristo? Porque aquele povo se rebelou. E quando uma pessoa se rebela, ele se torna uma oposição à obra de Deus. Uma oposição aos mandamentos do Senhor, uma oposição ao Evangelho de Cristo Jesus. Portasia, isso é anticristo. Usar a mentira, isso é anticristo. Falar que Jesus já veio e não virá mais, isso é anticristo. E muitos estão dentro da igreja concordando com o anticristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde nós vamos ver muita portasia, muitas heresias, onde o próprio apóstolo, né, o nosso irmão Timóteo, onde ele afirma que surgiria tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde muitos não obedeceria a pai e mãe, onde muito trocaria a verdade pelo engano, onde muito não daria mais ouvido ao seu líder de ministério, onde muitos teriam comissões nos ouvidos, procurariam para si fábulas, magia, ou seja, fábulas, né, como se diz, portasias, onde muitos viriam falar para que confortasse o seu coração e com aquelas palavras de lisonjeiras, de abajulações que agradavam aos seus ouvidos e confortavam o seu coração, anticristo e antibíblico. Se nós observarmos, meus amados irmãos, o anticristo surgirá de uma besta fera, de um dragão. Ele se colocará como Cristo. Se colocará como Cristo. E ele será a oposição, não só de Deus, mas de todo o povo de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, para que nós venhamos vigiar e permanecer em oração. Vigiai e orai a todo o tempo. Para que nós não venhamos deixar ser enganados por aqueles que não têm compromisso com Deus, mas fala como se fosse um servo, fala como se fosse um cristão, mas na verdade ele opera para o anticristo, ele opera para Satanás. Ele foi surgido da sinagoga de Satanás, da sinagoga dos nicolaítas, das igrejas a qual não é a Filadélfia, a igreja fiel a Cristo Jesus. Se nós observarmos aqui, quero fazer menção, na carta de Paulo ao Coríntios, na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, ali fazer menção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqui no capítulo de número 11, prestem atenção, a partir do verso de número 10, o que diz? Por que será? Porque não vos tenho dedicado a amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. Paulo estava alertando os irmãos de Coríntios, né? Acerca de que o cuidado com os lábios do diabo. Porque o diabo, ele é espírito. E ele manifesta-se em vidas daqueles que dá lugar para ele se manifestar. Então, surgindo daí, né, desde que as pessoas não dê lugar ao Espírito Santo e dá lugar para o Espírito Mundo, ele é uma oposição, ele se faz e se torna também o anticristo. O anticristo está no meio do povo de Deus. O anticristo está na igreja que dizem ser de Deus.
Ali tem pessoas de tudo quanto é jeito. Meu amado irmão, aprenda algo maravilhoso da parte do Senhor. O diabo, ele não precisa de toda a sua casa. Ele pagaria um preço somente por um prego que está enfincado na parede da sua casa. Somente um prego. Imagine você oferecendo, eu te vendo a minha casa. E ele dizer, não, eu só quero esse lugar que está esse prego. Preste atenção nessa dedução. Então, se ele comprou aquele prego, ele pode fazer o que quiser com aquele prego. Imagine ele chegando, pendurando ali algo que traz carniça para dentro da sua casa. Algo que traz destruição para dentro da sua casa. E você vê aquele algo pendurado, aquele bacheiro, fedendo, carniça, trazendo problema para dentro da sua casa, trazendo doença, trazendo enfermidade, trazendo portasia, trazendo mentira, trazendo engano, trazendo o anticristo. Aí você vai reclamar. Ele vai dizer, opa, não, esse prego é meu. Eu paguei por ele. E aqui eu penduro o que eu quero. Portanto, não dê ao diabo nem sequer esse preguinho que você bate na sua parede. Porque ali, por aquele preguinho, ele traz uma grande destruição para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro dos seus parentes, até para a sua própria vida. Então, tome cuidado. Então, Paulo estava alertando. Porque aquelas pessoas achavam que Paulo não amava? Porque o amor que Paulo tinha pelos irmãos não era aquele amor que abajulava, não era aquele amor que aconselhava as pessoas a viver nos seus erros, nos seus pecados, mas era aquele amor que advertia as pessoas a ter cuidado, a não dar vazão ao diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que será? Porque não vos tenho dedicado a amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. Então ele sabia, mas era um amor de justiça. Era um amor que corrigia. É um amor que exorta. É um amor que disciplina. E é um amor que traz conserto. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós, na obra de que se orgulham. Na obra de que se orgulham. Aqueles que faziam do jeito que eles pensavam, do jeito que eles achavam, nas suas vontades, e se engrandecia e se orgulhava com as suas obras. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiro desonesto, fingindo-se apóstolo de Cristo. Muitos virão em meu nome. Jesus fala que muitos viriam no nome dele, vestido de ovelha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas na verdade eram lobos devoradores. Eram lobos que viriam para saquear a igreja de Cristo. Eram lobos que viriam para tomar da lã da igreja fiel de Cristo para o seu sustento, que iria alimentar sem mover sequer um dedo, adquirir riquezas, adquirir, como se diz, luxúrias, viver na sua vida ilegal diante de Deus e cobrando brutos como se fosse obrigação da igreja sustentar esses indivíduos que nos dias de hoje já estão muito além do domínio de Deus. Muito além e têm desobedecido às palavras do Senhor. São eles que não temem
a condenação que virá diante dele. Esses aí que vivem usurpando da igreja, se achando que é aquilo que eles não são, querendo dominar aquilo que não é dele, manifestando um poder enganador de mentira, muitas das vezes trazendo os personagens, aleluia, louvado seja Deus, para se fingir de cego, para se fingir de aleijado, para se fingir de morto, para comprar e conquistar uma falsa ilusão aquele povo e dizer glória a Deus e louvar a Deus, sendo que não é da parte de Deus, mas sendo que é o anticristo que já tem surgido desde o antigo tempo no meio do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, esta atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem, meus amados irmãos. Essas pessoas que vivem disfarçadas, essas pessoas que operam para Satanás, que agem de acordo e querem transpassar, disfarçando, se transfigurando como se fosse um servo de Deus, mas na verdade é servo de Satanás. Porque hoje, antigamente, o diabo, o Satanás, trabalhava para tirar pessoas de dentro da igreja. Ele não faz mais isso. Sabe aquela pessoa que não obedece? Aquela pessoa que vive na prática do pecado? Ele não tem prazer em tirar dela dentro da igreja, não. Ele quer manter aquela pessoa ali dentro. Porque através daquela pessoa vai contaminar muitos. Por isso, cautelai-vos dos falsos profetas, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, irmão, assubieva-sa. Diz a igreja nessa noite. Porque o Espírito de Deus, ele é verídico aqui nessa noite. Ele quem fala conosco e nos alerta acerca disso. Que até Satanás, ele pode se transfigurar, ele se transforma. Transfigurar e transformar em anjo de luz. Mas sobre ele não opera a justiça, a verdade. Afirma uma vez, mas que ninguém me considere louco. Mas se assim pensares, recebei em mim como quem acolhe a um fraco de juiz, pois assim aos menos terei algo de que me gloriar das minhas fraquezas. Meus amados irmãos, eu não me intitulo melhor que ninguém. Eu não me intitulo mais espiritual que ninguém. Mas eu me intitulo um servo autêntico, temente a Deus. Eu me intitulo diferente de muito. Mas, na verdade, não me orgulho daquilo que me convém da parte de Deus. Mas me humilho diante do Senhor para que o Espírito dele resplandeça sobre a minha vida. Para que ele cresça e eu me torne pequeno. Porque todos aqueles que se orgulham daquilo que não é seu, lhes será tirado. Lhes será tirado. Porque não é mérito do homem. É mérito de Deus. É mérito do Espírito Santo. Eu vos digo que, na verdade, meus amados irmãos, eu me intitulo, sim, como servo, como mordomo na casa do Senhor. Creio que eu viesse aqui pregando uma palavra que trouxesse prosperidade, pregar prosperidade, pregar riqueza, pregar chave de carro, chave de casa, pregar chave de qualquer bênção física. Eu teria
certeza que aqui estaria lotado de pessoas para ouvir, porque outra hora já tinham ouvido essas palavras de abajurações. Mas eu não prego isso, porque eu não estou aqui para ganhar crédito com o homem. Eu não estou aqui para ganhar crédito com ninguém. E nem para ganhar confiança de homem nenhum. Estou aqui para pregar a palavra do arrependimento, a palavra da renúncia, a palavra que é nos crucificar para o mundo e ressuscitar para em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, tenho certeza que fosse qualquer um que se titula como servo de Deus, sabendo que as pessoas nos dias de hoje, para toda a pessoa na face da terra, a palavra é essa, a profecia é essa, a revelação é essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei dos seus maus caminhos, dos seus pecados, porque o reino de Deus se aproxima. Essas são a palavra concreta e definitiva e verídica para os tempos de hoje. Quem tem ouvido, ouça a igreja, o que o Espírito diz nessa noite. Então, meus amados irmãos, mas como venho pregando a verdade, que não vem da minha parte, mas da parte do Senhor, por isso, os verdadeiros cristãos não ganham credibilidade com as pessoas. Mas eu tenho certeza que com Cristo, o meu galardão está com Ele. A minha coroa está com Ele. Pois eu prefiro desagradar o homem e agradar a Deus, que pode me abençoar quando Ele bem quiser e pode me levar e me dar a vida eterna e permanecer pregando e não me corromper com o que as pessoas acham que vai ouvir o que elas querem. Mas, com a minha pessoa em Cristo Jesus, vai ouvir é o que Deus quer que vocês ouçam. É o que Deus quer que vocês ouçam. A palavra da verdade. Porque o que liberta ainda é arrependimento e obediência. Arrependimento e obediência. Santificação. Purificar-se. Examinar-se. E crucificar as suas vontades. Crucificar os seus desejos. Renunciar. Abominar. Vomitar tudo aquilo que se trata de pecado. E abraçar aquilo que agrada a Deus. E praticá-los. Então, meus amados irmãos, vejamos bem, mais uma vez, o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, até o verso de número 4. O que não permitais, aqui já está falando sobre o, aleluia, o anticristo e o retorno de Cristo Jesus. Porque Jesus não virá sem antes isso acontecer. O que permitais que vosso modo, que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado. E nem fiqueis amedrontado por causa de profecia, palavras ou cartas atribuídos indevidamente à nossa autoridade. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Nós temos que tomar cuidado, que tem muitas pessoas aí que já operam o anticristo, não é de agora. Tem muitos aí que dizem que Cristo não vai mais vir. Que Cristo ele já veio. Tem muitos aí que vão pregar palavras que vai contradizer o que está na profecia das profecias. Tome cuidado.
com esse anticristo que já surgiram em nosso meio, que já está em nosso meio, e não é de agora. Há muito tempo está em nosso meio. Não vos deixem enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe, olha só, que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desse acontecimento. No entanto, vós sabeis o que está entendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Então, ainda vai haver a manifestação da besta fera, do dragão, que esse será e terá grande poder e fará sinais de prodígios e de mentira, que aonde a própria Bíblia nos revela que, se possível for, até os verdadeiros servos de Cristo, se não vigiar, ele será enganado por essa apostasia, heresias enganosas, por essas fábulas e sinais de prodígios e mentiras que surgirá nesse tempo determinado que virá. Então, não podemos deixar enganar por esses tipos de pessoas que já têm surgido em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, confirmando, capítulo 13, versículo de número 5, diz assim: a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi transmitida a autoridade, que é isso, poder, para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedida, nem tem alguém garante para você, é o Clarice. Custou aqui, deixa eu ver. Então, versículo 6. Então, abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus, que é os anjos. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvido, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Então a besta fera, meus amados, ela vai reinar dessa forma. O anticristo já está no meio de todo o povo, não só de agora. Mas vai chegar um tempo que eles vão ter grande poder de dominar raças, tribos, línguas e nações. Os verdadeiros que estão atentos, eles não vão dar credibilidade a esses que trarão sinais de mentira, de prodígio e mentira, enganando com fábulas, com heresias. Já tem surgido no nosso tempo.
Agora, veja bem. Não devemos andar no padronizado de acordo com o mundo. Porque a ação dos anticristos será assim. Presta bem atenção. Na primeira carta de João, no seu capítulo número 2, quero fazer menção aqui a partir do versículo 18, que diz assim: Filhinho, esta é a hora derradeira e, assim como ouviste que o anticristo está chegando, que já chegou, já agora muito anticristo tem surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Já estamos vivendo, a Bíblia nos revela que a Igreja de Cristo, ela está vivendo nessa terra os seus últimos tempos. Está passando os seus últimos tempos nessa terra. Porque breve virá o Senhor para julgar a terra, julgar raça, tribos, nações, línguas e povos. Todos serão julgados, ainda que muitos, que o anticristo é, todos aqueles que se opõem contra Deus, todos aqueles que não aceitam Deus, que nega a existência de Cristo Jesus como Filho de Deus, como Salvador, que nega Jesus como seu Senhor, todos esses são anticristo. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, as tentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como suas volúpias, que é coisa rápida, passageira. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bom, quando ele nos alerta, o apóstolo João, que nós, que estamos na derradeira hora, e assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Este anticristo, meus amados irmãos, ele sai do meio do povo de Deus, se fazendo o que é de Deus, se fazendo pessoa de Deus, homens e mulheres de Deus, profetas, pastores, que dizem ser de Deus, mas na verdade ele opera para o anticristo. Vejam bem, no versículo 19, eles saíram do nosso meio. Quem é o meio? Do meio do povo de Deus. Saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos, ou seja, era de Cristo. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo, e todos, quem é esse santo? De Jesus. E todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo, porque vos falta o conhecimento da verdade, mas juntamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Meus amados irmãos, a mentira, o anticristo, ele surge a partir em que nós estamos mentindo. Porque a própria Bíblia nos revela que o diabo, ele é o pai da mentira. Que o diabo, ele é homicida, mentiroso, homicida desde o princípio. E que sobre ele não afirma a verdade, não está a verdade. E que se tornou o pai da mentira, e que todos aqueles que mentem é filho do diabo. Nós entendemos dessa forma. Por isso, eu não posso vir aqui pregar uma palavra que vai te confortar você a viver no seu pecado, nos seus erros, nas suas iniquidades, e transgredindo e desobediente a Deus, e se afundando no abismo da condenação. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se arrependam, se convertam dos seus erros, dos seus maus caminhos, e reconheçam Jesus
como Filho de Deus, como uno e Senhor e Salvador. Todo que nega, olha só, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Que é o inimigo de Cristo? É o anticristo. Se eu sou cristão, o meu inimigo é aquele que não é que se torna anticristo, que é contra a minha vida cristã. Ele se torna um anticristo. Todos aqueles que não têm reconhecimento de Jesus, todos aqueles que negam a aparência de Jesus, a sua eficácia, a sua verídica verdade, que nega a salvação que vem por ele e que nega ele como Filho de Deus, é anticristo. Todos aqueles que praticam e vivem numa vida de engano, de mentira, o anticristo está sobre ele, manifestando aqui, no versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias. O que é isto? É o Cristo. Quem é mentiroso? Creio que todos aqueles que negam Jesus e diz que ele não é o Cristo, que ele não é o Messias, que ele não é o Salvador, todos aqueles que vivem nessa mentira e que é uma oposição que se opõe contra o Filho de Deus, contra a palavra de Deus e contra o próprio Senhor. Ele é o anticristo. Pois o anticristo está no nosso meio. O anticristo está no meio do povo de Deus. Todo que nega o filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vós, outros, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações, porquanto se o que ouviste permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai, em Deus e em Cristo Jesus. Como as pessoas chegam a um pleno entendimento diabólico, maligno, satânico, e não crê nessa veracidade, e não crê na pessoa de Cristo Jesus, não crê na Trindade, não crê no Espírito Santo, não crê no Pai Celestial. Se eu não creio no Filho, não creio no Espírito Santo, muito menos creeis em Deus, porque eu tenho que crer, eu tenho que ter essa fé. E essa é a minha fé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A minha fé está afirmada na Trindade, que se torna um só Deus. Aí está a minha fé. Não é no que eu vejo, não é no que eu toco, não é no que eu pego, mas é naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não toco, naquilo que é invisível. Essa é uma fé sobrenatural, além do sobrenatural. É uma fé inabalável. É uma fé naquilo que eu não posso ver, mas sei que ele está presente aqui em nosso meio e sei o que ele habita dentro de nós. Então, esta promessa que ele nos fez, a vida eterna, né? Eu vos escrevo esta advertência a respeito daquele que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber, permanecer, pois, nele, assim como ele vos ensinou. O que é essa unção? É o Espírito Santo de Cristo que ele outorgou em nossa vida. Esse nos ensinará
sobre toda a verdade. Então, meus amados irmãos, não adianta dar ouvido e credibilidade aos falsos profetas, aqueles que vêm abajular. Tome cuidado com essas palavrinhas mansas, com essas palavras de abajulação. Por exemplo, uma palavra que ele abajula, tem a mão direita que está, ficando em seu bolso para tirar. Tome cuidado com esses tipos de gente. Vigiai e orai. Não dê ouvido a profecias enganosas, que não veio da parte de Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor, a profecia das profecias, revelada pelo Espírito Santo e por Cristo Jesus, inspirada em homens de fé, em homens que tinham uma grande comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo sobreveio sobre ele, trazendo essas maravilhosas. Meus amados irmãos, nós temos acesso ao trono de Cristo por meio dessa palavra. Nós não só temos acesso, mas nós adestramos na presença de Deus por meio da nossa obediência e guardar, praticando a palavra de Deus. É assim que nós buscamos o Senhor. Tome cuidado com os falsos profetas, com aqueles que dizem, mas na verdade eles não são. São os operadores de Satanás. Opera para a nossa destruição, mas o Espírito da verdade, ele nos ensina e nos dá a testificação de que aquele que está em mim testifica o Espírito que está em vós. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem que eu vos trago nessa noite e agradeço aqueles que estão aqui presentes. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Amém? Vamos orar agradecendo e louvando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratidão, meu Deus, por esse momento maravilhoso, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe em confirmação de um para com o outro, sobre essa mensagem, Pai. Gratidão, Senhor, e diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor se torne grande em nossas vidas, Pai. Tome nossas vidas em tuas mãos, nos abençoe no meio desse povo, Pai, de muitas perversidades. Não peço para que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos guarde de todo mal. Guarde o teu povo debaixo das tuas asas, das tuas santas e poderosas mãos. Glorifico ao Senhor nesse momento, em nome de toda a minha casa, de toda a minha família. Quero te apresentar, Senhor, com toda a humildade e sinceridade que há no meu coração. E te pedir, Pai, gratidão. Te pedir, meu Pai, muito obrigado. Reconheço, meu Pai, a minha dependência do Senhor, a minha insignificância, Pai. Reconheço, meu Pai, que eu não sou melhor e nem pior que ninguém. Eu reconheço, meu Pai, que eu sou um pecador, nu, miserável e desgraçado diante de ti. E que preciso, Pai, da tua misericórdia. Reconheço, meu Pai, as minhas debilidades, as minhas fraquezas, as minhas inocências, Pai. Reconheço a minha dependência do Senhor. Pai, eu não sou nada mais, nada menos que poeira, que pó, que um grão de areia e que sal nessa terra, para dar sabor, meu Deus. Reconheço, meu Pai, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. E que o Senhor, do alto céu, se manifestará e revelará quem é o grande e Senhor, Criador e soberano, que opera sobre todas as coisas. Só tu és, meu Pai. Toda soberania é o Senhor quem tem. Sou grato ao Senhor, meu Deus. Ainda, meu Pai, que ninguém dê crédito a essa mensagem. Quem os dará, meu Pai? Como diz o profeta Jeremias, Isaías, quem dará crédito a essa mensagem que nós pregamos? Mas, Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe, meu Deus, quem fecha e quem endurece o coração e quem resiste ao Espírito Santo, que ainda mais, Senhor, sobre abismo ele está caindo. Ah, Senhor, trabalha nesse coração de conformidade, quebra esse coração de pedra, Senhor. Destrói essa pedra, desdás um coração de carne e derrama sobre eles o teu Espírito, Senhor. E faz com que esses irmãos
se regressem na sua presença e cresça espiritualmente, aonde eles verão a veracidade da verdade da palavra, que é o arrependimento, a conversão a Cristo Jesus, me convencendo da minha dependência, meu Pai, e me convertendo a Cristo Jesus. Eu reconheço, meu Deus, que eu sou um fracasso nessa terra, que essa carne, meu Deus, ela é infada, para nada serve. Mas eu te peço do teu Espírito Santo, que me fortalece na força do Senhor, ainda que muitos, meu Pai, se rebeliam contra essa obra, se rebeliam, meu Pai, ainda que muito não se agrada, mas o Senhor é quem se agradará dessas mensagens, dessas palavras, porque ela é poderosa e capaz de esmiuçar pedras, meu Pai, de destruir, porque isso é a tua palavra, é martelo que esmiuça a pedra e que destrói a penha, e que quebra o coração de pedra, e que faz, meu Pai, desse vaso, sendo moldado, quebrado, amassado, e que faz dele um vaso raro, um vaso valoroso. Deus de poder, Deus de mistério, toma nossas vidas em tuas mãos, nos abençoe do alto céu, Pai. Quero agradecer ao Senhor e declarar, Senhor, que todavia não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, não só agora, mas todos sempre. E todos que concordam, digam amém, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Amém? Paz e graça. Louvado seja o nome do Senhor.